Graças, paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre um livro bem especial que eu gosto bastante, que se chama As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, esse livro clássico maravilhoso da literatura cristã e mundial. Na verdade, esse livro aqui, ele é um compilado de 7 maravilhosos livros que trazem ensinamentos maravilhosos para nós, principalmente que somos cristãos. E esse livro aqui, gente, você já ouviu falar dele com certeza por causa dos filmes, das adaptações cinematográficas que foram feitas de alguns dos livros que compõem a saga das Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis, ele era um professor de universidade, Cambridge e Oxford, duas grandes faculdades britânicas que existem até hoje. E ele traz elementos cristãos muito fortes nesse livro. A gente consegue perceber desde o primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, até o meio e o final do livro, que ele vai trazer elementos bíblicos muito fortes. No primeiro livro a gente consegue ver a respeito de Gênesis, quando Aslan cria do nada as coisas e chama a existência da natureza, e aquela natureza passa a adorar Aslan. Aslan nitidamente é uma figura cristológica, é uma comparação a respeito do próprio Jesus. E ele vai trazer histórias sobre perdão, sobre coragem, sobre fé, sobre ousadia e principalmente a promessa de salvação de Nárnia. Nárnia significa um mundo que deveria ser salvo. E aí nós vemos que no primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, nós temos essa criação do mundo e nós temos nitidamente a passagem de Gênesis, né? E o que me chama a atenção nesse livro é que ele vai trazer elementos que nos fazem refletir a respeito da caminhada cristã. E para mim eu consigo ver muitos elementos relacionados a um outro livro, com certeza o Lewis se inspirou no John Bunyan, que é o autor de O Peregrino, que é outro clássico cristão que também traz maravilhosos ensinamentos para nós a respeito da caminhada cristã. E aí nós temos que no primeiro livro de Nárnia, que é O Sobrinho do Mago, algumas crianças que descobrem Nárnia, né, que é o Diggory Kirke e a Polly. Posteriormente, o Diggory Kirke se torna o professor e também tutor das 4 crianças, né, da Lúcia, da Susana, do Edmundo e do Pedro, os irmãos Pevensey. E aí, esses irmãos que vão aparecer no livro 2, eles estão ali fugindo da Segunda Guerra Mundial. E eles ficam na casa desse professor, o Diggory Kirke. E lá tem um guarda-roupa antigo, velho, como a gente vê no livro 2, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E a Lúcia acaba entrando por esse guarda-roupa e lá ela descobre uma outra terra, um outro mundo chamado de Nárnia. E esse guarda-roupa, ele é feito com a madeira de Nárnia porque, antes de tudo, o Diggory Kirke, que agora era o professor e tutor das crianças, havia construído um guarda-roupa com a madeira de Nárnia. E ele era um guarda-roupa mágico. E aí, pessoal, ele vai trazer elementos bem fantasiosos, mitológicos também. As batalhas que os reis e as rainhas de Nárnia enfrentam lembram muito também a respeito da Idade Média. E esse livro, ele se divide em 7, como eu falei aqui no começo. E o primeiro livro, como eu falei aqui, se chama O Sobrinho do Mago. O segundo livro, com certeza você já ouviu falar, que se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque virou filme, né? O terceiro livro se chama O Cavalo e Seu Menino. Esse livro aqui, ele é bem engraçado, porque ele vai lembrar muito a história dos árabes. Eu não sei o porquê, mas me lembra muito a história dos árabes, do Oriente Médio, dos sultões, porque o C.S. Lewis, ele fala dos das Tarcaínas, que são aqueles que são os ricos da sociedade, né, que fica ao sul. Nárnia fica ao norte e esse outro lugar fica ao sul, né? E é interessante que lembra muito as histórias dos reis, dos sultões da Arábia, até mesmo as tradições, os casamentos com as meninas muito jovens, com homens muito ricos. E vai falar sobre um príncipe que havia se perdido, que é o príncipe Cor, né? E o príncipe Cor recebe o nome de Shasta, ele é tratado por um pescador. E Aslan sempre estava guardando o caminho do menino para que ele não fosse morto, porque futuramente ele seria o rei
de uma outra terra, né, de uma outra cidade, de um outro reino, que era o reino de Anvar. E aí, pessoal, o quarto livro, na verdade, se chama O Príncipe Cáspia. E com certeza vocês também já ouviram falar desse livro, que é um filme, virou adaptação cinematográfica, é bem emocionante também, porque com o Príncipe Cáspia, a gente vai ter que Nárnia estava sendo explorada por um outro homem, né, um usurpador, que era o tio do Cáspia, que se chamava Mirais. E esse tio dele havia mandado matar o pai de Cáspia, ele havia usurpado o trono, e o Mirais era uma espécie de Telmarino. Os Telmarinos, eles morriam de medo do mar e também das florestas, dos bosques, porque eles sempre lembravam que Aslan vem de além-mar. E todas as vezes que eles lembravam disso, eles ficavam com medo, né, de ir pelo mar ou ir pela terra, até que o Cáspian, precisando de um auxílio, de uma ajuda, ele consegue sair da fortaleza de Mirais e ele acaba encontrando os antigos narnianos. E lá ele monta um exército, Mirais fica sabendo e começa a perseguir Cáspian e os outros narnianos. E acontece que ele toca a trompa da rainha Susana e todos os reis e rainhas retornam para lutar ao lado de Cáspian. E o que eu acho mais interessante nesse livro é que tem um trecho nele em que a Lúcia, né, e os outros irmãos dela, juntamente com o anão Trumpkin, estão voltando para encontrar o Cáspia e lutar na batalha contra o exército de Mirais, que é o rei usurpador de Nárnia. E acontece que a Lúcia vê Aslan e os irmãos dela não conseguem ver. E quando a Lúcia vê Aslan, né, a Lúcia, gente, é a personagem mais fervorosa, mais corajosa e mais ousada do livro. Pra mim, ao meu ver, ela é a mais ousada, sempre tá ali para lutar. Não é à toa que ela é chamada de a rainha corajosa, a rainha destemida. E aí ela vê o Aslan e fala assim: Aslan, como você está grande. E aí ele fala assim: Lúcia, é porque você cresceu. Quanto mais você cresce, mais eu cresço também para você. E o que eu posso extrair desse ensinamento é que quanto mais nós conhecemos a Deus, maiores nós nos tornamos em conhecimento, né? Mas quanto mais a gente conhece a palavra e conhece o nosso Deus, maior ele se torna para a gente. E nós podemos entender que o conhecimento a respeito das coisas de Deus nos torna pessoas mais espirituais e mais fortes para entender o propósito de Deus. E a Lúcia fala assim: mas Aslan, e se eles não te virem, se eles não perceberem a sua presença aqui? Aí ele fala assim: então você vai ter que ir sozinha e cumprir o seu chamado. E é bem interessante que ele fala assim: não importa, em outras palavras, não importa o que aconteça, siga a sua rota, siga a rota que eu preparei para você, a jornada que eu tracei para você. E esse ensinamento ficou muito forte no meu coração. O outro livro, né, que é o quinto livro depois do Príncipe Cáspian, é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse livro também se tornou um filme, adaptação cinematográfica, e ele me lembra muito o livro do Peregrino que eu falei para vocês agora há pouco, né? O Peregrino é um dos livros que eu mais amo, porque ele traz ensinamentos muito fervorosos para a nossa vida, né? É um livro bastante metafórico que fala a respeito de uma cidade que vai ser destruída, né? Uma cidade que está perto de ser julgada e que deve procurar o refúgio de Deus, mas são poucos ali que se arrependem. Então me lembra muito também esse livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada. O sexto livro é A Cadeira de Prata e o sétimo livro se chama A Última Batalha. E assim, gente, cada livro que a gente lê de Nárnia é um ensinamento bastante valioso para nós. No livro 2, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, talvez seja o mais conhecido, a gente vê que a figura da Jadis, que é a feiticeira branca, né, do antigo e extinto reino de Sharn, ela é uma simbologia muito forte do próprio diabo, do próprio inimigo, porque ela faz de tudo para atrapalhar os planos de Aslan. Inclusive, quando ela seduz o Edmundo com um manjar turco, e ela diz que faria dele um grande rei, né, um grande príncipe, uma grande autoridade ali, o Edmundo volta lá para casa da feiticeira para entregar os irmãos dele, ela chama ele de quê? De traidor.
E o Aslan, quando sabe disso, ele fica triste pelo Edmundo ter feito isso, né? E ela começa a aceitar a magia de Nárnia pro Aslan, dizendo assim, olha, ele vai ter que morrer e o sangue dele é meu. E aí o Aslan diz assim, na verdade não, você vai ter que renunciar o sangue do Edmundo, né? Que era um filho de Adão. Filho de Adão, gente, quando o Lewis fala filho de Adão e filho de Eva, se refere às criaturas de Deus, aos seres humanos que foram criados por Deus. E aí quando o Aslan fala assim para a feiticeira branca, para Jades, né? Olha, você não pode fazer isso. Não cite a magia de Nárnia para mim. E ela se prostra diante dele, a gente vê isso no filme, ela se prostra diante do Aslan, né? Reconhecendo o poder dele. E acontece que o Aslan, ele acaba tomando o lugar do Edmundo. O Edmundo havia pecado contra as leis de Aslan. Ou seja, em outras palavras, ele havia pecado contra as leis de Deus. E ele teria que pagar com a própria vida. Mas Aslan toma o lugar do Edmundo e toma o lugar de todos aqueles que pecaram contra Nárnia, né? Contra o próprio Aslan. A gente vê claramente uma simbologia muito forte aí do cristianismo. Você está percebendo que quando nós, né, pecamos, Deus mandou Cristo para tomar o nosso lugar. E nós fomos salvos, remidos, e a escravidão do pecado já não tem mais poder sobre nós, fomos redimidos, né? E aí fomos justificados, fomos salvos pela graça de Deus. Nós vemos isso claramente no livro de Nárnia. E quando a gente vê a ressurreição do Aslan, né, ele ressurge das cinzas, né? Vem uma força muito gloriosa que faz o Aslan ressurgir e ele triunfa ali sobre a morte. E a feiticeira branca, né, no final do livro 2, ela acaba derrotada e Nárnia é governada pelos reis Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo, os reis de Nárnia, né? Os 4 reis de Nárnia. E eles se tornam reis muito justos e destemidos. E a partir do reinado deles, o inverno da rainha Jades, da rainha usurpadora Jades, a feiticeira branca, acaba ruindo, caindo por terra. E a Era Dourada, a Era da Primavera, passa ali a invadir Nárnia. E todos passam a viver bem. Mas aí no decorrer dos outros livros, temos várias outras histórias e reviravoltas e coisas que nós não imaginamos como o C.S. Lewis é criativo, como ele é autêntico, como ele é original, ele consegue juntar vários elementos da literatura e fazer esse livro maravilhoso. Gente, esse vídeo aqui é mais uma visão geral a respeito de As Crônicas de Nárnia, mas em breve eu pretendo fazer um vídeo falando sobre cada livrinho maravilhoso que compõe essa saga que é esplêndida, que é incrível, que super vale a pena ler. Ah, Mirlis, mas é um livro tão grande, gente, mas é tão bom de ler que você nem percebe que o livro está passando, de tão bom que é. E eu super indico, super recomendo, vale a pena, é um livro divertido, é um livro que traz muitas emoções, você chora, você ri, você lembra de coisas maravilhosas e principalmente você lembra que os planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, são maiores e mais elevados do que os nossos planos e sonhos. E super vale a pena ler. E é isso, gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe, divulgue e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!